Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Peço nesse momento a permissão de estar entrando na sua casa para compartilhar algo da parte de Deus que vai servir para estar motivando, alicerçando a tua fé em Cristo Jesus. Contar uma experiência entre algumas que estarei contando para vocês do que aconteceu comigo no país da Venezuela. Nós, no período de 2006 a 2007, estive naquele país e o Senhor deu a graça de estar sondando a terra para a ICPB também. Na época o Senhor acendeu uma chama muito forte em meu coração, não que hoje esteja apagada, mas uma chama missionária ardeu dentro do meu coração. E eu fiz umas provas com Deus, foram provas exatamente difíceis, fiz umas provas com Deus e Ele me respondeu. Então eu entrei em contato com o pastor Daniel, na época pastor da ICPB de Monte Sião, e comuniquei a ele a situação do país da Venezuela, que havia uma necessidade e havia também uma possibilidade de abrir e também de hastear uma bandeira da ICPB naquele país. Me lembro como se fosse hoje, entre conversas com ele, e ele também vai lembrar disso, eu disse: vamos aproveitar, abrir um trabalho missionário nesse país, que não existe ICPB nesse país. Na América do Sul é um dos únicos países que não existe a ICPB. Vamos levantar uma bandeira da ICPV aqui nesse lugar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Fizemos então uma reunião com o reverendo da época, João Batista Guimarães, fomos orar a Deus. O Senhor então estava preparando o missionário pastor Alexandre e a sua esposa para irem para o país da Venezuela. Sem eles saberem, estavam sendo preparados para ir para a Venezuela. E eu já estava naquele país e o Senhor me deu graça de 3 meses estar fazendo culto naquele país, em um lugar chamado, num bairro chamado Setor La Maravilha, em um lugar de associação de bairros, onde havia cadeiras, ventilador, havia bebedouro e também uma certa comodidade para eles fazerem reunião mensal ao qual eles faziam. E eu conheci uma irmã que era presidente do bairro. Ela gentilmente então cedeu esse lugar para nós estarmos fazendo culto aos domingos. E o Senhor então nos abençoou e começamos a fazer culto todos os domingos, das 3 horas da tarde até as 6, 6:30 da noite, onde reuníamos cerca de 30 a 40 crianças todos os domingos, fora os adultos. Eu tenho documento que prova isso, fotos, tenho vídeos que nós fizemos dos cultos, então eu tenho como provar isso para os irmãos. E durante 10 cultos, foi assim, 10 cultos que nós fizemos, no período de 3 meses, o Senhor estava dando graça de nós fazermos esses cultos. Um dia, passando uma necessidade financeira nesse país, eu tive que falar com Deus para abortar um culto de domingo. E no sábado estava eu a 70 quilômetros mais ou menos da cidade, estava num bairro chamado São José de Anacoco, estava eu lavorando a terra naquele país. Eu disse: Senhor, hoje eu vou levar algumas melancias e vou pedir para o meu vizinho também melão. Disse: Senhor, me libera para levar a patídia, que é a melancia, e o melão, que é um melão, para regalar, para dar para as crianças hoje ou amanhã, no culto de amanhã, porque eu não vou ter condição de estar comprando a bolacha, que é a gadgeta, e o refresco, que é o refrigerante para as crianças, para os ninhos. Quando eu fui para cortar a melancia, o Espírito Santo de Deus me disse claramente no meu ouvido: não coloque a mão nessa melancia, e tampouco vai pedir o melão para o teu vizinho. Sou eu, Deus, quem cuido, quem velo pela minha palavra, pelo meu povo. Eu cuido dos meus pequeninos. E como que o Senhor vai cuidar nesse país? Não tem ninguém aqui que nós conhecemos. E quem que vai dar dinheiro para mim comprar bolacha e refrigerante para as crianças, que eles acostumaram a ir aos cultos mediante a comer uma bolacha e um refrigerante? Era a forma que Deus me deu de trabalhar naquele lugar. O Senhor me disse: monta no seu carro e vai embora para a cidade agora. Eu meio revoltado com Deus, falando: Senhor, mas está aqui na minha mão, o Senhor não vai deixar eu levar? Não, você não vai levar, vai para a cidade agora. Eu montei naquele carro, eu tinha que passar então
no bairro chamado São José de Anacoco, e mais adiante um pouquinho havia uma tribo indígena. E quando eu passei o bairro de São José de Anacoco, mais adiante um índio saiu no meio da pista e gritou para mim no meio da estrada e disse assim: aguenta esse carro, me regalo na colita. E ele mandou parar o carro e queria uma carona. E carona você sabe que não paga. Quem pede uma carona é porque não tem o dinheiro para pagar. Se tratando de um índio, então eu disse: não vou receber, mas não tem problema, eu vou levar ele para a cidade porque ele está precisando ir também. Nós chegamos então em um determinado ponto onde tem o posto do exército e eles param alguns carros para estar fazendo averiguação para ver se não tem droga, armas ou entorpecente. E eu parei então por determinação do policial do exército, descemos, demos os documentos para eles, olharam e liberou nós, e nós indo embora então, o índio olhou para mim e disse: Brasil, estou sentindo regalar-te 15 mil bolos, 15 mil bolívares. Eu disse: tá bom. Peguei da mão dele. Quando eu peguei da mão dele, o Espírito Santo disse para mim: eu velo ou não velo pela minha palavra? Eu comecei a chorar. Aquele índio olhou para mim e ele disse para mim assim: Brasil, por que está chorando? Por que choras? Eu disse: Deus ouviu o meu clamor. Deus cuida da minha vida. Oh Senhor, Deus cuida da minha vida. Chegando então no mercado chinês, na cidade de Tumeremo, o Senhor falou: hoje você vai comprar a melhor bolacha e o melhor refrigerante para levar para as crianças amanhã. Quando eu entrei no mercado chinês, eu fui pegar uma bolacha mais barata. O Espírito Santo disse para mim: não, hoje você vai comprar bolacha recheada, porque eu dou o melhor para os meus filhos. Peguei a bolacha recheada, fui no setor de refrigerantes, fui para pegar uma Big Cola, que é o refrigerante de 3,5 litros que tem na Venezuela, na minha época tinha. Eu fui para pegar esse refrigerante e naquele momento o Espírito Santo disse para mim: não, hoje você vai levar Coca-Cola. Eu falei: Senhor, mas se ficar mais caro, eu não tenho condições de estar pagando o que ficar mais caro. Ele disse: eu vou fazer um milagre. Quando eu fui passar então no caixa, a chinesa olhou para mim e disse: bolacha pegou, ela está em promoção. Eu disse: glória a Deus. O refrigerante, a Coca-Cola então estava com preço abaixo também. Milagres existem, irmãos, existem. Levei a bolacha, levei o refrigerante e no domingo nós fizemos o culto, contei esse testemunho para os irmãos que estavam lá e o nome do Eterno, o nome do Senhor foi glorificado. É uma das coisas que marcaram a minha vida e marca até hoje. E na onde eu tenho a oportunidade de contar esse testemunho também, eu tenho contado. Mas isso marcou a minha existência no país da Venezuela. O dia que eu não tinha dinheiro para comprar a gadgeta, não tinha dinheiro para comprar o refresco para os ninhos, o Senhor providenciou. O Senhor também providencia para você hoje aquilo que você precisa e te dá condições de ser vitorioso, vitoriosa na terra. Portanto, eu tive a alegria de levantar, de hastear a bandeira da ICPB durante 3 meses naquele país. Posteriormente, depois, o pastor Alexandre e a sua esposa estiveram lá para começar o trabalho de fato. Mas eu posso ter a alegria de dizer: eu tive o privilégio de ser o primeiro missionário que pisei os meus pés sobre aquele país e declarar que a Venezuela era do Senhor Jesus com a bandeira da ICPB. Forte abraço, Deus abençoe a vocês e com certeza estaremos fazendo mais vídeos falando a respeito da Venezuela no período em que eu fiquei por lá também. Um grande abraço, Deus os abençoe em Cristo Jesus.